Começando mais um Go Game para você aqui na sua Play TV. E no programa de hoje a gente vai falar de um jogo diferente. Talvez não seja todo mundo que conheça, você com certeza vai se surpreender se você não conhece. E se você já conhece, com certeza você vai gostar de saber um pouco mais desse game que se chama Brothers: A Tale of Two Sons. Estou aqui hoje com o Maxon Lima, que jogou o game e vai explicar pra gente um pouco mais qual a proposta desse jogo, que aliás tem uns produtores aí, os caras que fizeram esse jogo são os caras que a gente não esperava que fossem apresentar um jogo como esse. Mas se você não conhece, vai conhecer agora. Brothers: A Tale of Two Sons. Um jogo que, como eu disse, os caras que estavam fazendo aí jogos, uma pegada totalmente diferente, jogos FPS, a gente pode citar Syndicate, The Darkness, Riddick, Chronicles of Riddick. Então os caras saíram dessa linha FPS, jogos assim, digamos, mais comerciais, se é que a gente pode dizer menos assim, autorais. né? Exato, menos autorais, para entregar um Brothers: A Tale of Two Sons, que é um jogo, começa explicando, é um jogo plataforma. Só que não é simplesmente um jogo plataforma, é até difícil, não sei como colocar isso em palavras, se colocar num gênero plataforma um jogo como esse. Ele tem elementos de plataforma, é um jogo de aventura, de exploração de cenário, resolução de puzzle, e basicamente isso. Ele não tem ação, propriamente dito, os irmãos eles não têm armas nem nada, eles simplesmente resolvem com as habilidades próprias, assim. Mas vamos lá, eu até reforcei aqui, sublinhei, botei de forma bem explícita que é um jogo diferente, simplesmente a gente falando que são dois irmãos, etc. Isso, claro, não evidencia porque esse jogo surpreende tanto. Vamos lá, vamos do começo. A história já é uma história que agrada por muitos aspectos, por seguir uma linha também não tanto comercial, não uma linha, digamos assim, batida de história. Ela já te surpreende por isso, né? Ela é uma história meio que clássica, se você pega para comparar com contos de fada que a gente conhece, você associa muitos. No decorrer da história você vai ligando João e Pé de Feijão, até Chapeuzinho Vermelho, muitas coisas desse tipo você vai associando. Meu, acho que não tem nada mais interessante do que começar mesmo citando esse lance da Starbreeze, cara, porque mostra que uma empresa grande de sucesso que faz jogos consagrados, eu não sou muito fã de FPS, mas eu gosto muito do Darkness, leva em consideração essa ascensão do mercado indie e faz um jogo que é muito voltado para isso, sabe? Então é muito admirável da parte dos caras terem feito algo assim, terem feito uma parceria com um diretor de arte, de cinema libanês, sueco. Então é legal essa parceria que os caras estão fazendo. Eles estão indo por outros lados, e é um lado completamente distinto que eles nunca fizeram. Isso, sem dúvida nenhuma, passa e espelha no jogo num todo. Então a história começa com um teor bem macabro, assim, porque mostra a tela de pré-start, já tem um menininho, que é o irmão mais novo, é o mais velho, o mais novo. Ele está em frente a uma lápide, assim, num penhasco com um mar. E aí, assim que você começa o jogo, mostra ele num barco, no meio de uma tempestade, e a mãe dele se afoga, morre afogada, e assim começa o jogo, com ele em frente a a lápide que você estava vendo lá na tela de pré-start. E o começo é isso, vocês, os dois irmãos, levando o pai, que está doente, para o médico da vila. Ou seja, logo de cara já tem uma mãe morta, exatamente, tem um pai enfermo, que é e bem você clássico, carregando, clássico assim, a gente está acostumado com os contos de fada mais adaptados, mas os contos de fada são os troços que era para fazer as crianças terem medo e obedecer, exato, não para as crianças dormirem à noite. Aí tem uma inversão assim. Então, ele é mais voltado para como era antes. Então, logo no começo, quando você tem que levar o pai até esse médico numa carriola, que o irmão, o menor vai na frente e o maior atrás, o jogo já mostra de cara o que ele propõe de mais diferente nos controles, né? Que é justamente isso, de você controla... É um jogo cooperativo single player, basicamente.
Então você controla os dois personagens ao mesmo tempo. Eu não lembro de outro exemplo de jogo nesse esquema. Você joga, tem jogos que você controla personagens diferentes, mas não ao mesmo tempo. Então, é essa a questão, né? Os dois ao mesmo tempo, só para deixar um pouco mais claro, então, você tem ali 2 alavancas de analógico, cada alavanca supostamente significa um personagem. Exatamente. Você controla, por exemplo, tem o Thomas Alone, um recente aí, que você controla 3 personagens diferentes, cada um com sua habilidade, mas você muda. Sim. E você controla grupos de personagens, mas é sempre de forma distinta, né? Esse não, cada analógico é um personagem. Isso, Mas você consegue ter ações com esse personagem, por exemplo? Você consegue utilizar ainda mais botões ou só usa os 2 analógicos? Não, então é super simples. Então assim, ele já deixa claro que a parte da esquerda, que é basicamente o analógico da esquerda e o gatilho da esquerda, no caso o L2 também, é o irmão mais alto, o irmão mais velho, que é a cor azul. Então ele tenta deixar bem claro isso. Então assim, a parte de trás da carriola que você está levando o pai é o irmão mais velho, que você segura o gatilho da esquerda para controlar. A parte da direita, o analógico da direita com o gatilho da direita, que é o irmão mais novo, loirinho, com uma roupa mais alaranjada. Então assim, eles não ficam muito distantes um do outro. Quando eles vão... Você tenta distanciá-los, eles não ficam, um chama pelo outro. Então, a mecânica do jogo faz com que eles fiquem perto. E assim, é confuso porque, cara, tipo, nem todo mundo é baterista de banda de rock para conseguir fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Então, é difícil no começo, é confuso, mas o jogo ele vai dando de uma maneira meio que não explícita, porque ele não tem tutorial, assim. Ele tem só uma tela, ó, é assim que controla. Depois, um pouquinho pra frente, ele explica que os outros botões, tipo R1, L1, RB, LB, controla a câmera, tem um leve movimentar de câmera, mas é basicamente isso. Não tem inventório de itens, não tem HUD, não tem nada, não tem ação. Então é só isso, um botão de ação para cada irmão, um analógico para cada um. Então, o jogo, como eu tinha dito, ele tenta encaixar como você vai fazer isso. Então ele sempre tenta colocar os irmãos, o irmão da esquerda, o mais alto, o mais velho, na esquerda e o da direita na direita. Eu percebi mesmo como o jogo tenta, de uma maneira muito amigável, assim... Te impor essa divisão de tela, entendi. Bom, olha só, a gente vai para um rápido intervalo. Depois do intervalo eu quero saber um pouco mais do jogo, para saber sobre os puzzles. Não acho que simplesmente a exploração ir lá levando o pai enfermo. Já saber um pouco mais dessa história também, o que a gente vai encontrar nesse meio caminho dessa história, nesse conto de A Tale of Two Sons Brothers. Não sai daí, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com muito mais Go Game. E o Go Game já está de volta aqui na sua Play TV. Hoje a gente está falando de Brothers, A Tale of Two Sons, um jogo diferente, que a gente estava falando aqui justamente, que é um jogo diferente, de exploração, até certo ponto, até onde a gente tinha falado, o jogo estava lá, você levando seu pai enfermo e tal, mas o desenrolar dessa história, vamos falar um pouco mais da história do jogo e até do aspecto gráfico, porque no meio do jogo você se para, por exemplo, olhando simplesmente a paisagem, assim, né? Fala um pouco mais desses elementos que você encontra no meio do caminho, gigantes, seres místicos. Tem muito, cara. Ele é muito legal nesse sentido. Ele começa muito pra cima, assim, apesar de ser meio mórbido aí o lance da mãe e do pai, mostra nessa aldeia onde eles vivem, é uma aldeia muito bucólica, bonita, assim, tipo, no fim de tarde e tal, tá os habitantes lá na aldeia, varrendo. É bem medieval, é bem Tolkien, assim, não tem como fugir disso. E assim, você interage com cada um deles, com todas as coisas, e aí você já vê as diferenças de personalidade no decorrer da história sempre. Mas já logo de cara, já pra fazer uma interrupção aí, mas logo de cara, essa interação que a gente vê entre, por exemplo, no caso, esses humanos, não falando dos seres místicos, acontece numa língua que não existe e o que já remete, tem isso ainda, né? Esse jogo, ele é muito Fumito-Ueda, assim, então eu me lembrei muito de Ico em muitos sentidos, não só por você controlar 2 personagens, tipo Ico e Yorda, mas por conta da língua também. Eles falam uma língua que não existe, que você não entende, não tem legenda dizendo pra... Mas dá pra entender as intenções. É bem simplesinho, assim, é bem de mímica, ou de gestos, ou de ação. Não dá nem pra saber o nome deles, eles se chamam por uma coisa que é meio indecifrável. As intenções estão ali, né? Então deixa tudo muito fluido. É tudo cosmético, assim, não tem muito fundamento pro jogo, mas é legal porque faz com que tudo se crie vida, né? E a história, ela se desenrola assim, com muito elemento visual. Como você falou, tem partes que você simplesmente senta num banco e observa o cenário, que é bem bonito, agradável. Mas assim, ele tem uma crescente obscura muito formidável, assim, porque o jogo, ele começa pra cima e ele vai cada vez ficando mais macabro, assim, cara. Em que sentido, assim, você acaba se deparando com cenas um pouco mais pesadas, digamos assim, mas que como estão ali naquele universo... É aquela história que você falou, aquele conto de fadas que na verdade faz com que a criança fique com aquela ideia na cabeça. Não é todo mundo que sabe que não é tipo, as irmãs da Cinderela, para tentar enfiar o sapatinho de cristal lá, cortaram os próprios dedos dos pés. E, tipo, era assim que era antigamente, né? A bruxa do João e Maria botava as crianças dentro do forno, né? Então eram todas coisas pesadas.
Então ele tem isso, cara. Assim, é que como a história é curtinha, tem tipo 4 horas no máximo, contar qualquer tipo de variável do cenário é de estragar, porque tem muita variável, é curto, mas você vai para cavernas, campos de batalha, tem uma parte que você vai num castelo nas nuvens que é muito João e Pé de Feijão. Então você se depara com muitas situações diferentes que você usa as estruturas do jogo com os moleques que você vai descobrindo no começo de diversas formas. O menor sobe nas costas do maior. É isso que eu ia falar, os puzzles que aparecem pelo caminho são puzzles até certo ponto difíceis. Como que fica essa questão da dificuldade? Porque até acredito eu que na hora de elaborar um jogo como esse, dependendo do grau de dificuldade, talvez essa fluidez dessa história, que até certo ponto, ainda mais por ter a participação do cineasta, seja muito importante essa fluidez dessa história. Os caras não quiseram também limitar isso, né? Não, assim, é um jogo acessível. Eu acho que uma criança assim que gosta de videogame conseguiria jogar numa boa, se divertiria tanto quanto eu me diverti, porque é um jogo que é legal você ir voltando para ir reconhecendo mais coisas, porque ele é vasto nesse sentido. Em termos de puzzles, quebra-cabeça, assim, é bem simples. Justamente, você descobrir que o menor ele se esgueira por uma grade, para poder puxar uma alavanca que vai fazer um elevador subir para que o maior passe lá para cima, e ele joga uma corda para o menor subir. Ou então tem uma das partes mais legais, que eles se amarram uma corda um no outro, e aí você tem que ficar mudando o botão de ação para que um balance o outro e se agarre numa pedra e vai fazendo isso, entendeu? Então ele tem coisas, essas mecânicas simples, mas que não duram muito, não o suficiente para que desgaste, que sature. Por ser curto, ele tem uma diversidade muito grande em puzzles, em elementos de plataforma, de exploração. Até mesmo, uma coisa legal de citar é até o lance dos achievements de troféus desse jogo, porque se você simplesmente termina, você não ganha nada. Você tem que explorar... Que é diferente também, né? É totalmente diferente, né? A gente tá acostumado a, sei lá, no primeiro... Sei lá, headshot. Primeiro headshot você ganhou um troféu, você não fez nada diferente, você não participou de algo que realmente fez você influenciasse ali, como fazendo algo diferente, né? Ou então passou do capítulo 1, ganha, coisas assim, rotineiras. Mas assim, por exemplo, tem uma hora que você encontra um grupo de coelhos na floresta, você simplesmente pode passar batido por eles. Mas se você quiser interagir, porque, cara, basicamente tudo você pode interagir para ver a diferença dos dois, conhecer um pouco mais dos dois moleques. Então, eles são todos pretos e tem um branquinho lá que você vê que tá meio de lado. Então, se você joga ele nas cinzas de uma fogueira, ele fica preto e ele fica feliz. É uma coisa completamente... que não tem fundamento pro jogo em si, em termos de mecânica, de evolução do jogo como videogame, mas que é legal, que explora a narrativa, faz você se sentir mais ali naquele lugar. Não é o usual mesmo, né? Mas o jogo inteiro é basicamente isso que a gente tá falando, assim, não é um jogo usual, é um jogo diferente, é alguma proposta nova. O final, cara, o final, assim, por alguns minutos você controla de uma maneira que eu nunca tinha visto antes num jogo. Eu acho que isso pra mim já vale muito, assim. Por mais que uma pessoa comece e não agrade muito, deveria dar uma insistida pra ver essa nova linguagem que criou nesse jogo no final, de verdade. Você até citou Fumito Ueda, então, enquanto a gente espera The Last Guardian, fica com Brothers, A Tale of Two Sons. Então, se você não conhecia, fica uma boa pedida. Às vezes a gente tá procurando sair um pouco do usual shooter, ou então do usual jogo de corrida. Tá aí, Brothers, A Tale of Two Sons, uma super dica pra você. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse jogo, é só ler nossa análise completa que tá lá no Game TV, a parte de games do portal Play TV, playtv.com.br/games. Lembre-se também de seguir a gente lá no Twitter, @GoGamePlayTV. Maxon, obrigado pela participação. Semana que vem tem muito mais Go Game pra você aqui na Play TV. Tchau!